cobertura de infecção pelo vírus e a cobertura de lesão provocada pelo vírus. Porque eu posso me infectar com HPV e passar 5, 6 anos sem acontecer nada. Sem ter lesão nenhuma. E aí o Papa Nicolau não pega. O Papa Nicolau vai ser normal. Ele pega lesão. Ele só pega lesão. Então, quando a mulher ela faz aqueles exames assim recorrentes, ele só vai pegar quando tiver lesão. Exato. Mas a pessoa já está transmitindo. Exato. E não sabe. E não Mas sabe. quantos por cento da população tem o HPV? Ativo ao mesmo tempo, a estimativa no Brasil é que sejam 6 milhões de pessoas por ano com infecções ativas. Mais ou menos. Infectados. 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 Sem lesão, com lesão. Com as duas. 6 milhões por ano que adquirem uma infecção. Mas percentualmente no Brasil, nós temos 200 milhões. Não tem não tem número, esse número. Né? Não, se tem, desconheço. Mas deve ser, tipo assim, pelo menos 1/3 da população deve ser infectada. Acredito que sim, porque o modelo biológico é que tu te infecta e, em geral, numa imunidade boa, normal, em 2 a 3 anos tu vai eliminar aquela infecção. E não vai acontecer nada. E tu vai ficar negativo de novo. Não vai acontecer nada, talvez. Se tu transmitiu, já aconteceu alguma coisa, né? Ou pode ser que não. Pode ser que também não. Na maioria das pessoas não vai acontecer. O percentual, isso a gente sabe, o percentual de pessoas infectadas que produzem uma lesão é em torno de 10%. Dentre todas as lesões possíveis, né? Desde o condiloma bobinho lá até o câncer. Então, a gente tem 10% que vão produzir uma lesão que nós vamos identificar. Vocês lá vão identificar na língua, a gente vai identificar em qualquer parte da região genital. E aí, aquela pessoa vai permanecer com o vírus no mínimo 2 a 3 anos. Claro que as pessoas se apegam muito nessa data, né? De 2 a 3 anos, mas ela está relacionada com outras doenças que tu tenha, né? Daqui a pouco a pessoa se infectou e é diabética, tem uma doença autoimune, convive com HIV, teve uma leucemia que está tratando, enfim, outras doenças que influenciem na imunidade. Então, o que vai acontecer com a infecção? O prazo dela vai aumentar. A pessoa vai ficar mais tempo na presença daquele vírus. E quanto mais tempo tiver, maior a chance de produzir uma lesão em região genital. Mas nos homens, as lesões, elas não geram grandes alterações ou geram? Geram. E nas mulheres, muito mais? Sim, nas mulheres, infinitamente superior ao número de lesões, por uma questão anatômica, né? Os homens têm um brinquedinho do lado de fora que pode ser lavado com água e sabão de boa. Não é o caso das mulheres, né? Então, a gente tem um recanto anatômico úmido, escuro e propício, quente, propício para ter gente se escondendo ali, né? É verdade. Qualquer agente biológico, Isso. né? Então, isso vale para sífilis, que nós estamos num pico de sífilis, enfim, herpes e todos os outros bichos, né? Então, as mulheres permanecem mais tempo com o vírus do que os homens. Normalmente, os homens se livram mais rápido. Então, era como eu estava conversando com uma paciente essa semana. Vamos supor, um casal se contamina junto. Eles partem juntos, mas eles não vão chegar no mesmo lugar. Provavelmente, o homem vai se livrar da infecção mais rápido. E a mulher vai levar mais tempo. E, eventualmente, vai produzir mais lesão. Os homens, eles vão produzir lesão principalmente em região anal, porque a região anal ela tem um comportamento biológico muito semelhante ao colo uterino, em termos de pH, em termos de umidade, de ser escondido também, né? De mais difícil acesso. E que isso é uma outra coisa que também é envolta em névoa, que eu costumo dizer para as pacientes, não é necessário relação anal para ter HPV anal. Porque toda a região está contaminada. Então, é a mesma coisa em cavidade oral. Eu estou com toda a cavidade oral contaminada, garganta. Não é porque eu tenho uma lesãozinha aqui na ponta da língua que só tenho lesão ali. Tudo está contaminado. Então, tudo tem que ser cuidado. Vigiado.
E para o desenvolvimento, tá, a gente tem a transmissão, né, que ela é feita a partir, né, então, Contato. Contato, né? Mas como é um vírus, ou a gente previne, ou a gente trata na verdade, o mau resultado. Exato. Né? Então, basicamente é isso. A gente consegue né, mas vacinar as pessoas. Uhum. Provavelmente, então, a gente vai diminuir um percentual desse, né? Eu não sei se isso é como outras doenças que a gente poderia erradicar. Poderia, em tese, e num desenho matemático. Sim. Mas a gente não vai viver, nós 3 aqui não vamos viver para ver isso acontecer. Porque tem 40 vírus, a vacina só tem 9. E eles não mudam? Eles não podem modificar? Muito pouco, muito pouco. E qualquer um desses 40 geram as mesmas lesões ou tem a mesma... Eles têm potenciais diferentes, né? Então, a gente tem um grupo deles que se chama um grupo de HPV de baixo risco. Então, eles vão produzir as verruguinhas, né? Que podem acontecer em qualquer parte. Então, é baixo risco, não é inexistente, mas é baixo risco de produzir uma lesão importante como câncer. Mas tem um grupo dos malvados que vai ter um alto risco, o contrário, né? Alto risco de produzir um câncer. E mais do que isso, eles fazem verdadeiras quadrilhas, né? Porque eles não só ajudam uns aos outros, os HPVs, mas os outros agentes biológicos também ajudam, né? Cândida atrapalhando, Gardnerella e sífilis e herpes. Então, daqui a pouco tem, literalmente uma galera fazendo festa ali, né? Provavelmente há uma baixa da imunidade geral, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Essas infecções mais oportunistas, eu imagino em pessoas que já têm uma imunidade mais baixa por uma doença, tipo uma AIDS, eu acho que provavelmente isso se desenvolva muito mais rápido. Muito mais rápido e, inclusive, o aparecimento de lesões por HPV na população HIV, né, já conhecida, ele coloca aquela pessoa na categoria SIDA ativa, doença ativa, né? Então, ele é encarado como uma pessoa que não está com a sua doença efetivamente controlada. Então, provavelmente tem lá um CD4, CD8 desregulado, enfim. Além disso, então, a gente não consegue, a gente consegue diagnosticar, a gente consegue vacinar para não ter, mas pegou, a gente tem que só tratar as consequências do negócio. Tratar as consequências e, que é o que eu acho que é o pulo do gato hoje, que é o que mais está se falando, é criar um ambiente para aquela imunidade melhorar. Sabe? Que é uma coisa que toda a área da saúde está fazendo, né? Que é melhorar a condição de saúde das pessoas como um todo, né? Aquela coisa de se alimentar bem, de fazer um exercício físico, de se preocupar com o que tu coloca para dentro, né? E com controle de estresse. Enfim, uma série de coisas que estão relacionadas com bem-estar e com uma qualidade de vida boa, porque isso faz a tua imunidade aumentar. Isso já está mais do que provado cientificamente, né? E, claro, tem toda a questão de vacinar para tudo que tem. A vacina é um buster, né? É um empurrão para a imunidade funcionar, mesmo uma vacina de gripe. Então, não é desprezível, né? Ao auxílio que esse tipo de ferramenta dá, né? E a outra coisa, né? Então, tu falou tratamento, prevenção com vacina e conhecimento. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Elas precisam saber onde é que elas estão e para onde vão. E o que elas podem interferir no meio do caminho. Porque é uma doença eminentemente ambiental. Apesar de a gente não ter um remédio específico para o vírus, quem tem que eliminar o vírus é a imunidade de cada um, mas eu tenho muita coisa que dá para fazer para indiretamente empurrar esse acontecimento, né? Então, é aí que eu acho que é o pulo do gato atual. Empurrar e evitar, quem sabe? Evitar, eu acho mais complicado, porque é mais ou menos como evitar pegar gripe. Dá para evitar pegar gripe? Não sei se hoje em dia, não vejo tanto corrida de orientação quanto corrida não sei se ainda tem bastante, ou não vejo. Vocês têm muitas provas?
Como é que funciona? Acho que ainda tem o campeonato gaúcho e o campeonato nacional, mas é que numa época atrás, aí, vamos colocar, uns 15 anos, tinha eco-atitude, então tinha corridas aqui, então locais. Aqui locais eram mais, tinha mais equipes também, aqui em Caxias chegou até aqui 10, 12 equipes, né? De Caxias. Só de Caxias, eu me lembro tinha bastante que era... gente correndo, né? E aí depois parou a eco-atitude, aí continuou, acho que o Luiz Leandro lá da L Sports continua fazendo algumas ainda, mas realmente deu uma, aqui na cidade, deu uma parada, assim, foram ficando, os atletas foram ganhando mais idade, né? Então deu uma parada. Até porque a Corrida de Aventura, a média de idade dela acho que é 35 mais, né? Então... E para nós entender como é que era a equipe de vocês, assim, tipo, era uma gurizada querendo fazer uma orientação, o que consistia essa corrida de aventura naquela época, e se tem algum diferencial que vocês sabem do dia de hoje, assim, alguma coisa diferente? Era uma gurizada, eu era o mais velho, né, da turma ali, eu vinha o jovem Heitor, daí minha irmã, né, e Daniel Benedetti, tinha vários outros aqui de Caxias, Paulinho Barbosa, tinha Quanto Pior Melhor, o Evandro Klunk, Vicente da equipe Acatu, tinha Quanto Pior Melhor, tinha várias equipes, né? Certo. Mas era uma gurizada assim, louca por esporte de aventura, né? Louca para caminhar em trilha, para descer um rio de corredeira em cima de boia. Eram umas coisas meio precárias, mas era o que a gente via e queria fazer, né? Bicicleta, e tinha a navegação, a questão da estratégia da equipe de navegação. As equipes eram 4 atletas, né? E no mínimo uma mulher. E aí faziam corrida, água, bike... Cada prova tinha um conjunto de modalidades, dependendo de onde era a sede do evento. O camarada vislumbrava as possibilidades de organizador, né? Vislumbrava a possibilidade de incluir uma ou outra modalidade, né? Então, invariavelmente, bicicleta, corrida, alguma técnica vertical e algum esporte de água, né? Então, ou remo, natação, boia cross, boia cross, tu vê que legal. Teve várias... E escalada? Na verdade, a escalada ela exige um pouco de técnica a mais. Então, normalmente era descida, né? O rapel, que era a técnica mais comum. É uma técnica dentro da escala, né? É uma técnica, só que é uma descensão. Que para as pessoas que às vezes não estão vendo e não vão entender, qual é a diferença então? Uma sobe, outra desce, isso eu entendi, mas o que modifica? Então, por exemplo, eu entendi que ali, como a gente... subir, tem que ter uma técnica mais especializada e talvez tenha menos pessoas que possam participar. Então, o que é? O rapel é descer numa corda, é isso? Para baixo, todo o seu mas às vezes ajuda muito, né? Tem que ter esse cuidado. Mas a ideia, então, era o que? O cara conseguir fazer um rapel. O rapel seria descer a partir de uma corda numa parede. Como é que era isso? O rapel ele exige equipamentos para descida, né? A gente precisa de um freio, o cara não pode descer em queda livre na corda, né? Não deve, pelo menos. Não deve, não é aconselhável. Então, existem vários equipamentos de freagem ali para descer. Da mesma forma, a ascensão. Existem vários equipamentos que a gente pode subir. Tu pode subir na pedra sem equipamento nenhum, ou tu pode subir por uma corda usando ascensores, né? Já teve provas com modalidade de ascensão, mas aí exige um pouquinho de treinamento, é mais difícil subir do que a favor da gravidade, né? Sim. A corrida de aventura, ela na verdade, o conjunto ela é simular uma expedição, né? Em cada ponto, tu vai fazer algum esporte que tu necessite aquele esporte. Então, por exemplo, daqui a Farroupilha, então tu vai de bike porque te proporciona. De Farroupilha a Bento, então tu vai para uma trilha que tu não conseguiria talvez ir de bike, então tu vai para uma trilha. Aí tu vai descer o Rio das Antas. Então, ali tu vai precisar usar essa técnica. Então, é tudo pensado para que tu realmente precise utilizar, né? E o rapel, chegar num penhasco, aqui tu só tem que descer de rapel. Algumas provas menores, claro que isso era mais simulado no sentido assim, cara, dá para descer a pé do outro lado, mas a prova, ela indica que tu tem que descer por aquele lugar, segurança, tudo, né? Aí tem a questão da navegação do mapa, que sempre me chamou a atenção, né? Que não é... Claro que a corrida tem toda uma ciência, mas... Para quem é do meio da corrida de aventura, não é só correr, entre aspas, né? Tu tem que ter uma estratégia, tu tem que ter uma equipe, tu tem que pensar em cada modalidade, então tem que treinar para aquilo, né? Então e aí não é o mais forte que vai ganhar,
né? A equipe que melhor administrar todas essas variáveis é que tem a possibilidade de chegar lá na ponta, né? E numa equipe de 4 pessoas, por exemplo, cada um fazia uma parte ou todo mundo tinha que fazer todas essas partes? Como é que era isso aí? Tem os cargos, vamos dizer, né? Até vou deixar eles falar, eles estão bem humildes hoje. Mas assim, se alguém procurar a equipe Caverá, é a equipe de ponta, e um dos navegadores de ponta do Brasil tá aqui, tá? Ah, legal. Então, assim, esse pessoal tá meio humilde hoje. Mas nós olhava assim, a Caverá era a referência aqui, né, cara? Eles corriam, faziam coisas e a gente queria fazer também, né? Então eu fui das equipes, né, menores, né, e que tava lá aprendendo e olhava esses caras correr e queria correr junto, queria estar perto lá para aprender alguma coisa, né? É isso aí. Mas aí já conta então, que era um navegador mestre. Como eu falei, né, no início ali, eu vim da corrida e gostava muito de correr, e na época do quartel eu olhei para os mapas e me apaixonei, né? Eu disse, pô, isso aqui eu comecei a me localizar muito facilmente nos mapas, na época do exército lá em Santana do Livramento. Aí quando eu cheguei de volta aqui, a gente organizou um clube, o Tramontana, clube de orientação, e logo em seguida aí entrou vários atletas aqui de Caxias, né? E aí depois que a gente formou a equipe, o Heitor se tornou o capitão pela facilidade que ele tinha de coordenar a equipe. E eu sempre gostei muito de navegar, eu ficava ali, navegador, um pouquinho na frente ali, para tentar conduzir a equipe. E achar o melhor caminho, o mais rápido possível, sem interferência do pessoal que vinha atrás, dos outros 3, né? A gente brincava, né, que a menina tinha que ter uma menina na equipe, que era o equipamento obrigatório também, né? Mas... brincadeiras à parte, a Michele corria com a gente, né? Então, corria muito bem, gostava de trilha. A Leonice Tcheconello também foi uma guerreira que correu com a gente um tempo. Então, a gente tinha uma equipe muito legal, a gente gostava muito de correr, gostava muito de pedalar, gostava de trilha, gostava de dificuldade. E saía bem na navegação, né? E capitaneados pelo Heitor aí, que pode falar como é que era a composição da equipe também. E é interessante porque lá vocês mandavam, cara, não é que nem em casa, né? Que vocês não, que a gente sabe que não é assim, entendeu? Aí lá, pô, eu que mando, eu sou navegador, sou capitão. Viu? Deve ser isso, então. Mais ou menos isso aí. O Michael Risson também, né? Que da equipe, né? A equipe, ela era meio volúvel, assim, a gente compunha a equipe, né? Tinha uma estrutura base, tinha outros atletas que corriam também, e a gente ia compondo né? A gente era muito competitivo na época. A gente, cara, o desafio era ir à frente, né? Ganhar algumas vezes, mas a gente gostava do desafio de ser desafiado no sentido de ter uma performance boa, assim, né? Nas corridas, né? Um momento, depois passou, né? O legal também a gente, depois de um tempo, a gente se contentava em chegar, né? Chegou, já estava bom. É verdade, a gente vê assim. E onde entra, desculpa, né? Mas onde entra a mountain bike? Onde entra a bicicleta ali? Claro, vocês falam que tinha bicicleta nisso, né? Mas como é que começou a história das bikes, né? O Heitor já comentou um pouquinho, né? O Vicente também já comentou. Mas realmente, assim, a mudança de chave aconteceu de começar a fazer provas de bike, sim ou não? Como é que vocês trabalharam essa parte de mountain bike ou ciclismo, né? Que seja. A bicicleta era uma das modalidades, né? Onde, em razão da velocidade que se adquire na bicicleta, né? Na verdade, ela fazia com que o maior trecho, né? Da corrida de aventura era desempenhado através da bicicleta. Então, tomava uma proporção importante, né? Na corrida. E aí a gente começou a andar de bicicleta. Eu andava como moleque, né? Desde moleque, depois fiquei muito tempo sem andar de bicicleta e nós voltamos a pedalar, voltamos a comprar a bicicleta para poder participar das corridas, né? Para ter uma ideia. E aí a gente começou a andar de bicicleta. A gente começou, na verdade, a fazer um pouco de cada modalidade, né? Todas as modalidades nos deixavam muito... assim, um desafio, né, e era uma adrenalina, tudo era fome de adrenalina, né? Tu ia atravessar um canyon caminhando, ou ia chegar de bicicleta em algum lugar que tu não chegaria de carro, por exemplo, e descer rio. A gente fez muita descida de rio aí na região, que era possível descer de caiaque, né, e explorando, né, era o tesão de explorar, de conhecer por lugares onde tu jamais passaria de outra forma, né. E aí a bicicleta consolidou nesse sentido. A gente exigiu que a gente treinasse mais,
né? As equipes melhores preparadas, as que tinham melhor desempenho, normalmente eram as que eram mais fortes na bike, que já vinham da bike, né? E isso mobiliza a escola para todos. Né? E isso mobiliza a centralidade desse prédio como sendo, de fato, um espaço de muitos saberes. É interessante, né? É isso, gente. Isso. A escola, na verdade, é isso. E eu costumo dizer, a tal da aprendizagem, ela vai acontecer, ela vai se dar depois do pressuposto primeiro, que é o acolhimento. Depois a gente organiza, sistematiza as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, a gente observa, analisa a estratégia, planeja as formas de leitura, planeja quais leituras, né? Mas antes a gente acolhe, antes a gente traz para perto, antes a gente se conecta, né? Porque fica muito mais fácil daí. Fica muito mais fácil fazer escola, né? Numa escola que é vibrante, numa escola que tem movimento e numa escola que respeita a todos. Mas vem cá, fala um pouquinho do teu trabalho, eu queria saber. Porque, então hoje tu acaba sendo um gestor, né? Isso. Um gestor desses problemas, não é assim? Isso. Eu imagino assim. E como que essas políticas públicas vão impactar no aprendizado desse aluno? Então, porque em primeiro momento tu era o professor, vamos lá, pega a bola de basquete, pega uma bola de futebol, vamos sentar aqui. E depois tu tem que organizar a vida de todos os outros professores. Como é que isso, e como que tu pode ajudar nesse teu cargo de gestão a escola? Vejam, meninos, antes de eu chegar na gestão, na direção pedagógica, na Secretaria Municipal de Educação, eu estive diretor da Escola Presidente Tancredo Almeida Neves, lá no Santa Fé. Né? Então, por 6 anos, eu fiz a gestão da escola, a direção da escola. E a gente sabe que ali é uma comunidade um quanto desafiadora, né? E ali tu lida com a situação do aluno que é infrequente, tu lida com a situação da criança e do estudante que não tem o que comer, tu lida com a situação do estudante que não tem onde morar, então tu lida com todos esses atravessamentos. Eu costumo pensar assim na educação como um gol, mas que para chegar lá e fazer o tal do gol, né, tem tantas outras variáveis aí no meio. E aí quando eu chego na secretaria e que eu posso começar a pensar em alternativas para que, para além de atingir uma escola, que era a que eu vivia, né, a que eu fazia, a que eu experimentava todos os dias, por certo que tu vai instrumentalizar o quê? De novo, gente, eu vou cair de novo, no acolhimento e na aprendizagem. Como é que nós vamos fazer isso? Né? E aí eu volto meu olhar fortemente para a formação continuada. Né? A gente precisa trazer esse professor para fazer a leitura, a gente precisa trazer esse professor para estudar um caso, a gente precisa trazer esse professor para dar aquela oxigenada, para que ele dê conta desse contexto desafiador que nós temos lá na ponta, na tal da escola. Interessante. E porque tu falaste dessa motivação, porque hoje a gente vê que até o professor está cada vez menos motivado, seja questão de salário, seja questão de estrutura, né? Hoje a gente vê que tem escolas que às vezes não tem uma estrutura tão adequada. Não sei se só ao longo do tempo foi piorando ou, enfim, o que tu pensa nisso? Porque daqui a pouco, o que a gente deve fazer para mudar? Eu te entendi. Vamos trazer o professor e vamos dar um curso para motivar ele a atender, ou vamos ensinar ele a fazer de alguma forma aquilo que ele está fazendo diferente, que tá tentando às vezes, né? Vejam bem, quando nós vivemos a escola, um atrás do outro. Né? Nós vivemos a escola do giz, do quadro verde e do GUSP. Mais ou menos. Né? A varetinha que batia em cima aqui, né? Vamos prestar atenção aí. Nós vivemos essa escola. O fato é que esta escola que nós vivemos, ela não dá conta da criança e do estudante que nós temos hoje. Né? E a minha pergunta ela é muito simples.
Nós tínhamos todo o acesso à informação que essa galera tem hoje? Não. Com certeza não. Nós não tínhamos. Então, eles chegam... E eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de informação, que são diferentes. Nós não tínhamos toda essa informação. Nós tínhamos uma vivência de um brincar diferente do que eles têm. E tudo isso, gente, vai incidir na organização desta aula para atingir esse estudante. Agora, eu não sei se eu consegui me fazer entender, se eu consegui ser claro. Mas é que a escola, o professor, a metodologia que nos ensinou e nos formou não dá conta hoje deste contexto e dessa realidade que nós temos chegando na escola. Por isso, gente, nós costumamos ensinar da forma como fomos ensinados. Olha que desafiador. E aí tem que mudar o jeito de ensinar. E aí tem que mudar o jeito de ensinar. Só que para mudar o jeito de ensinar, eu tenho que desacomodar. Já dizia meus colegas professores aí, Piaget e Vygotsky, né? Piaget dizia, precisa desacomodar. Desequilíbrio para assimilar e acomodar. Só que desequilibrar, a gente custa. Quem gosta da instabilidade aqui? Sim, né? Se tá tudo legal, para que mudar? Isso. Só que aí tu provoca o prof, olha, vamos fazer essa leitura aqui. Olha, de repente assim, vejam esta possibilidade, tu desacomoda e não fica legal. Então, para os profs que a gente consegue construir uma maturidade de que nós não vamos dar conta com a régua, o giz, o quadro e o guspe, tu consegue sentar, construir, planejar e dar uma resposta efetiva lá na ponta. Com os profs que tu não consegue sensibilizar isso, tu tem que fazer de novo. Tu tem que fazer de novo. E tu tem que fazer de novo. E tu tem que fazer de novo. E de novo. E ok, esta é a minha função. Eu preciso sistematicamente estar convencendo as pessoas de que nós precisamos estudar. Nós precisamos avançar. Só assim nós vamos dar conta desse contexto que nós estamos inseridos. E quais os desafios, assim, das políticas públicas que você está enfrentando, assim? Quais que são os principais desafios que tu tem dentro desse contexto de... Você já abordou aqui um pouquinho da questão dos professores, mas eu falo um pouco das estruturas, né, do sistema, né, porque às vezes tu chega lá, o professor quer fazer um tipo de ação e não tem, de repente, um material, aí tu comentaste que, de repente, o aluno já vem com uma dificuldade de casa, né, então tem toda essa parte, esse contexto de acolhimento que a gente gostaria de fazer, mas que, de repente, esse acolhimento tem algumas restrições. Então, como é que esses desafios, como é o desafio de ser um gestor dentro da área da educação? Eu consigo visualizar um cenário dos meus colegas diretores. Veja, eu estava diretor de escola até setembro do ano passado. Então eu circulava por algumas escolas, hoje circulo ainda mais. Mas, especialmente em Caxias, não que nós estejamos com os nossos prédios impecáveis, não é isso. Mas Caxias tem lá de 2000, lá dos anos 2000, acredito que tenha sido nos anos 2000, o que se chama autonomia financeira, que é um repasse num quadrimestre de 4 em 4 meses, de um valor para essa escola se organizar, fazer a manutenção do prédio, fazer aquela pintura, comprar aquela televisão. Chamar a família para apoiar. Né? E aí, paralelo a isso, o que eu fazia muito no Tancredo e que é aquele movimento que tu sinalizaste antes de trazer a família para dentro da escola. Eu fazia muito mutirão. Então, buscava uma empresa, fazia parceria com a empresa e conclamava os pais, os estudantes do 9º ano, os maiores. Gente, olha, nós temos que mudar o cenário dessa sala. Essa sala tem que ficar gostosa, nossa sala tem que ficar com uma perspectiva lúdica. Vamos lá, vamos fazer? Então, buscamos um pessoal de uma faculdade aí, de um curso de arquitetura, que já tinha uma parceria, sentamos, alinhamos, eles fizeram o projeto. Vejam, olha que simples. Né? Os estudantes de arquitetura vão para a escola, fazem um estudo do espaço, do ambiente, os alunos contam para eles o que eles gostariam
Os clientes dele de futuro, né? É sobre isso. Então eles reúnem esses especialistas e tentam fazer um consenso em termos de conceito, em termos de abordagem do bruxismo. E o último consenso, que foi em 2019, o conceito de bruxismo mudou um pouquinho. Então hoje o conceito de bruxismo ele é a atividade dos músculos da mastigação. Né? Essa atividade ela pode ser uma atividade rítmica, que a gente chama de um bruxismo fásico, né? Então quando a gente tem uma movimentação, principalmente do músculo, né? Então é aqueles casos que a gente olha assim, isso é muito comum, tu olhar num restaurante, ou então tu olhar assim num ambiente público, aquele paciente, aquela pessoa, né? Aquele indivíduo que está tremendo um masseter, assim, né? Então tu vê que aquele masseter dele, a gente costuma dizer assim, tá bombando, né? Nós calvos, né, Celso, dá para ver também o temporal, né, dá para ver também o músculo temporal ali. Então esse bruxismo é um bruxismo fásico, então bruxismo rítmico, e depois temos também o bruxismo tônico, né, ou não rítmico, né, e daí seria só um encostar de dentes sem essa movimentação, ou não encostar de dentes, mas não há uma movimentação dos músculos da mastigação. O que eu quero deixar claro aqui é que vejam que no conceito de bruxismo não tem a palavra dente, né? Então aquilo que a gente acha que o bruxismo é um ato de apertar ou ranger os dentes, isso já mudou, né? E isso a gente pode falar ao longo aqui do podcast, os tipos de bruxismo, enfim, mas temos hoje bruxismo na qual os dentes não se encostam. Então, eu acho que isso é a primeira, digamos, novidade, nem tão novidade assim, mas novidade que a gente pode trazer. E o que difere o bruxismo do dia com o bruxismo da noite? O bruxismo do sono? Bom, essa é uma das classificações que a gente pode trazer para o bruxismo, talvez seja mais conhecida, né? Uma classificação linkada no círculo circadiano. Então nós temos o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília, né? O bruxismo do sono a gente costuma dizer que é um bruxismo neuroquímico, afinal de contas a gente precisa de neurotransmissores, de neuroquímicos específicos, e aqui nós estamos falando da serotonina e da dopamina, para dar início a uma cascata de eventos fisiológicos, né, eventos normais, ativação do sistema nervoso simpático, aumento do tônus muscular dos músculos suprioideus, enfim, uma série, uma taquicardia também, uma série de eventos fisiológicos que o final da atividade é o movimento dos músculos da mastigação. Então, isso é o bruxismo do sono. Então, é um bruxismo que a gente costuma dizer que é um bruxismo neuroquímico. Já o bruxismo de vigília, que é o bruxismo que a gente faz quando está acordado, ou seja, com um nível de consciência diferente da consciência que a gente está dormindo, ele é um bruxismo mais cognitivo-comportamental. Então, as questões ligadas à ansiedade, angústia, estresse, as preocupações do dia a dia, né, eles interferem muito mais nesse tipo de bruxismo de vigília, não que não interfira no bruxismo de sono, também interfere, mas muito mais no bruxismo de vigília do que no bruxismo do sono propriamente dito, que é um bruxismo neuroquímico. Tá, vem cá. Então, vamos perguntar uma coisa que é interessante. Tu falaste até em que hoje o bruxismo não se fala mais em dentes. A gente pode ter uma contração muscular que não causa danos dentários, porque a gente pensa no bruxismo, basicamente, ou talvez na grande maioria, a gente tem como consequência do bruxismo um desgaste dentário. Não é isso? Não sei. Então essa é uma coisa que a gente tem que separar. E se a gente não... que a gente... Chega um paciente para nós, às vezes com desgastes grandes, aí tem que se pensar em reabilitar um paciente, enfim, o cara vai fazer umas lentes lá e não tem espaço para fazer as lentes porque ele teve bruxismo e gastou. Então hoje a gente vê aí coisas malucas de se fazendo sem estar preocupado com essas questões de desgastes dentários. Tá. Mas a pergunta é, e se esse bruxismo não tem uma repercussão dentária para o dentista entender e para o paciente entender qual é o problema? Tu entendeu? O que esse contrações musculares trazem, né, além desse desgaste dentário? Bom, primeiro eu faria um adendo aqui, doutor.
nem todo desgaste dentário está ligado ao bruxismo, isso tem que ficar bem claro, né? Claro. Existem desgastes dentários químicos, são os desgastes dentários por erosão, né? Erosão dentária, que muitas vezes são causados por refluxo gastroesofágico, então por consumo de alimentos um pouco mais ácidos, né? Como alguns refrigerantes, ou então energéticos também, né? Ou vinagres, então esses alimentos ácidos, eles causam um processo erosivo no dente, causando um tipo de desgaste no dente. O desgaste ligado, atrelado ao bruxismo, é um desgaste de atrição, né? Então ele é um desgaste assim que o dente ele fica todo picotado, né? Ele fica todo fragmentado, ele fica todo irregular, né? Já o desgaste químico, o dente fica um pouco mais liso, né? Parece uma superfície bem lisa assim. Já o desgaste de atrição não, né? Esse picotado que eu referi. Então, esse é o primeiro adendo, né? Então, nem todo desgaste dentário tem a ver com bruxismo. E até uma questão de que esse desgaste dentário ele pode ser fisiológico. A gente tem um paciente com 80 anos, ele vai ter um desgaste dentário. Naturalmente, com certeza. Natural. Os dentes foram feitos para isso, né? Existe um desgaste natural, né? E aí tu tem que fazer uma avaliação com a cronologia, né? Ali, com a idade do indivíduo, né? Além disso, mesmo você tendo um desgaste por atrição, ou seja, esse desgaste onde você vê essas irregularidades, essas pequenas fraturas, não necessariamente o paciente está bruxando, ele pode ter bruxado no passado. E aquele desgaste dentário ser uma cicatriz daquele bruxismo passado. Porque hoje uma das poucas coisas, e é uma das poucas coisas mesmo que a gente chama do bruxismo, que ele é cíclico. Né? Eu não bruxo 365 dias do ano, né? Claro, tem pacientes que sim, a gente pode entrar numa outra seara aí que a gente poderia explorar um pouco mais adiante, mas ele é cíclico, então nem todo o momento, nem todo o desgaste, nem toda a atrição que você vê ali, aquele desgaste dentário, vai significar que o paciente é um paciente bruxômalo. Então esse é outro ponto. Agora, quando a gente fala que nem todo o bruxismo necessita de um toque, um contato dentário, as consequências que esse bruxismo pode trazer, elas são muito grandes, né? Desde dores, né? E aqui tem que fazer um parênteses, nem todo bruxismo causa dor, tem que deixar bem claro isso, né? Nem todo bruxismo causa dor, e nem toda dor na face, ela deve ser atrelada ao bruxismo, então deve ser culpada, né? O bruxismo, você está com dor na face, mas é porque você aperta ou range os dentes. Não é bem assim, né? Hoje a gente tem um leque de opções muito grandes para a gente considerar uma dor, principalmente de origem muscular, assim, e do que a gente pegar e culpar meramente o bruxismo. Mas esses bruxismos que não têm contatos dentários, geralmente são os bruxismos de vigília, né? E hoje a gente sabe que o bruxismo de vigília, ele é um fator de risco, né? E isso levou o bruxismo novamente aos congressos de dor orofacial. Ele é um fator de risco para o desenvolvimento de uma disfunção temporomandibular, principalmente de ordem muscular. Veja bem, é um fator de risco. Não necessariamente um paciente bruxômalo vai ter uma disfunção muscular. Até porque aí existe uma série de coisas que vão fazer junto com o bruxismo, que esse paciente venha desenvolver uma disfunção temporomandibular de ordem muscular. E vamos falar para o pessoal, assim, para o pessoal entender quais são os sinais e sintomas que o paciente pode se observar para ele buscar ajuda no dentista, assim, quais são os principais sintomas que tu diria assim, observa isso ou veja se tu tem isso, né? Como saber se o paciente tem um bruxismo durante o dia ou do sono, né? Então, quais são os sintomas que você indicaria ou sugeriria para as pessoas começarem a se observar e qual o profissional que deveria buscar? Excelente pergunta, né? Porque isso... a literatura também não é tão robusta, né, quando faz a descrição disso, mas a gente tem mais ou menos uma referência. Então, de modo geral, grosseiramente, os problemas ligados a intraorais, como fraturas dentárias, desgastes dentários, marcas na bochecha e na língua, histórias de queda de prótese, quebra de parafuso de implante, fraturas de raiz ou de pino de prótese. Então, todos esses problemas intraorais geralmente estão ligados ao bruxismo do sono. E durante as maratonas atualmente que eu faço,
eu não tenho, sinceramente, como eu faço um ritmo mais leve do que eu faria, né? Eu não teria necessidade, Alexandre, de suplementar nada até os 42. Mas, em virtude da necessidade de garantir o meu dia posterior, porque se eu não suplementar um carboidrato, o meu músculo está sofrendo, mesmo eu não precisando de energia. Então, eu tenho que garantir a integridade do meu músculo por outro dia. E também eu já tenho que aproveitar nessas 3 horas e meia, 4 horas, para já me ajudar a colocar aquelas 6.000 calorias que eu preciso dia a dia, né? Então, esse é o contexto. Então, o que eu faço? Lá pelo quilômetro 25 ou 30, assim, eu mesclo 25, 30, eu uso um gel e um doce, uma mariola, ou 2 mariolas, ou alguma outra... algum outro açúcar junto. E lá pelo quilômetro 35 também eu faço a mesma coisa, 35 a 36 também. Então, uma maratona com 2 géis e 2 mariolas. É que a galera é meio impensado também para todo mundo, né? Mas é essa história, né? Eu acho bem interessante. Mas é o pré-treino. Aí que tá. Eu acho bem interessante porque, como tu falaste, né? Tipo, cada um tem uma forma de se conhecer. Eu acho que por isso que o cara não pode fazer também uma maratona da manhã. Né? Aí eu quero fazer uma maratona. Tá, todo mundo tem condição, a grande maioria das pessoas teria condição de fazer. Mas esse conhecimento de, poxa, eu tenho, quando eu chego mais pro final da maratona, eu acabo tendo em alguns momentos câimbras. E eu fui trabalhando para entender por que a gente tem câimbra. Então, é a questão da hidratação, é a questão dos eletrólitos. A gente às vezes não leva, não suplementa os dias antes adequadamente, né? Às vezes tu vai fazer uma viagem, agora eu vou viajar para fazer uma maratona. Então, a gente passa fazendo turismo, que não é só lá ir lá fazer a maratona, né? Daí o cara caminha lá 10 km por dia, tá com a família, as crianças penduradas. Entendeu? Aí chega no dia, tu já vai correr, tu já não sai do zero, já avaliado. Já sai assim, né? Mas a vida nossa é assim, eu não tenho performance, não vou ganhar a prova, né? Então, eu penso assim, a gente precisa se conhecer nesse sentido. Mas essa é a minha maratona atual. Sim. Desculpa, essa é a minha maratona atual. Mas a minha maratona, que eu fiz em 2 horas e 55 minutos, que eu fiz com intensidade, ela é um pouco diferente. É um pouco diferente. É uma maratona onde, no quilômetro 20, eu suplementei de novo essa suplementação e tomei géis a cada 5 quilômetros do quilômetro 30 em diante. Então são contextos diferentes também, porque depende se você vai realizar uma prova, vai correr, ou se você vai lá se desafiar, fazer o seu melhor, né? Então depende também o contexto, também tem isso aí, Celso. E Alexandre, bem falaste aí antes, né, dessas dificuldades, eu não digo dificuldades, esses teus momentos aí. Como que tu lida com esses momentos difíceis que, pra mim, que corri poucas, né, não corri nem perto que tu já correu, mas como que tu lida com os momentos difíceis, como é que tu faz aquela tua preparação, quem sabe, mental, se tu tem alguma preparação psicológica, que eu acho que muitas vezes a gente quebra, né, ou não completa a prova, não por físico, não porque não está preparado, e sim porque a gente ainda não entendeu a cabeça, né? Então, o que a cabeça manda, o corpo faz. Então, tipo, se tu, de repente, tivesse uma preparação melhor, então poderia completar essa prova. E como tu faz nesse momento difícil que, de repente, não sei se tu já aconteceu nesse teu projeto, se teve alguma situação específica que tu gostaria de comentar aí. O que acontece? Numa situação normal, sem um projeto, sem um desafio, sem aquilo, eu já me fortalecia desde o ano passado e tal, né? Só que as pessoas, elas te movem, né? Estar aqui hoje é um motivo que me motiva. É um motivo que, numa circunstância de desafio, né? Isso me fortalece, estar aqui. Porque eu vim falar, fui valorizado, né? Fui notado, fui questionado sobre algo extraordinário que daqui a pouco posso estar fazendo. E dessa forma, o que acontece? Quando eu estou lá numa situação de desafio, uma situação difícil, isso me fortalece. As redes sociais me fortalecem. Então, para mim, atualmente é muito fácil, mesmo numa situação difícil, que eu já tive várias situações de contratura, correndo, eu tive a questão de lesão,
correndo, corri acho que umas 10 maratonas, com uma situação bem ruim de desconforto, de lesão, nada que me fizesse parar, não caminhei em nenhum momento. É muito importante, em 62 maratonas eu caminhei 200 metros, acho que na maratona 59 eu fiz os 42 e disse, os últimos 200 metros eu vou caminhar um pouquinho. Eu caminhei 200 metros, isso é muito legal, isso é muito bacana, isso me dá muita satisfação. Então, isso tudo me fortalece. As mensagens, a minha família, eu tenho uma filha de 5 anos, me fortalece pra caramba, acho que vocês sabem o que eu tô falando. A gente vê nas redes sociais. A gente sabe, isso fortalece demais. Mas as pessoas te fortalecem. Eu criei um desafio, mas eu criei uma identidade, eu criei algo que eu sou responsável, eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, né? Então, isso é muito importante. Eu abri mão de muita coisa, fui muito corajoso, e não é agora, por causa de um desconforto, uma dor, que eu vou parar e vou desistir e vou caminhar. Então, acho que é mais ou menos essa é a questão, né? E eu falo sobre vitória, né? Tudo isso é vitória, né? As pessoas se frustram muito. Nós estamos vivendo uma fase da vida de frustrações, tanto na corrida de rua quanto na bike. As pessoas se frustram, elas se comparam e elas se frustram. Elas acham que elas só são vitoriosas se elas vão ao pódio ou elas ganham uma prova. Mas vencer, existem vários tipos de vitória. Eu falo muito sobre isso, né? Um tipo de vitória é evolução, né, de ontem para hoje. Hoje eu corri em 40 minutos, 5 km, amanhã eu vou correr em 39. É uma vitória, né? Terminar uma prova é uma vitória, uma prova onde eu almejo, onde eu estava numa situação muito difícil, é uma vitória também, né? E ter a oportunidade, ter saúde, ter condições de estar ali e poder fazer uma prova também é uma vitória. Então, isso é importante. Por isso que isso tudo me fortalece, e mesmo em situações difíceis, eu diria para vocês que eu vou fazer. Se desafiar, né? Se desafiar. Porque, querendo ou não, todo mundo tem um desafio, né? Seja pessoal, profissional. Né? Seja no esporte, seja buscar. Então, sempre que tu consegue, tu se enche de, né? Tu bate no peito e diz, eu conquistei, eu consegui, né? Isso fortalece mais ainda, né? A gente vê muitas histórias, assim, de superação, de gente que tinha lá um sedentarismo, que às vezes tinha um sobrepeso, tipo meu próprio caso, assim, eu tinha mais 10 quilos do que eu tenho hoje, e eu sempre fiz esporte, eu e o Maurício sempre fizemos esportes, assim, e chega no momento que a gente acaba passando por questões de trabalho e família, e é muito fácil ser sedentário, ficar em casa, né? Aí a gente começa a entrar numa rotina que nos leva a nós termos uma saúde que não tá lá tão legal, e aí chega no momento e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? É muito fácil ficar no sofá, comendo, vendo filme, é muito legal, né? Mas para mim, né, muito mais prazeroso fazer atividade física. Nem só isso, é para tu pensar, não é só porque é bom, a gente gosta, mas daqui a pouco é tu pensar lá para frente, como que tu quer a tua vida. Isso é vitória também, isso é vencer. E além disso, de a gente melhorar a nossa saúde em si e ir para frente, né, e chegar lá numa certa idade, a gente ter uma condição física boa para poder, a gente estava falando, caminhar em casa, né, dar o exemplo para as outras pessoas, né, o teu caso, nesse teu desafio é um exemplo, mas eu acho que cada um de nós fazendo, né, vou fazer uma maratona, eu fiz algumas maratonas, aí eu vejo os meus filhos em casa, né, vendo aquilo, né, a gente está lá dando exemplo para eles estão vendo que, poxa, meu pai faz uma maratona, meu pai fez 4 Ironman, meu pai fez, sabe, eu fico orgulhoso por poder tá dando esse exemplo, e não só para os filhos, mas para outros que se sintam inspirados pelo aquilo que a gente faz, né? Então eu acho bem interessante, mas aquelas pessoas que estão começando a fazer a maratona, às vezes cometem alguns erros, assim, o que tu imagina, assim, tu diria assim, quais são os erros mais comuns, assim, que a galera que começa a correr faz? Primeiro é a questão, as escolhas, né? As escolhas. A questão, primeiro, quem vai correr uma maratona, muitas pessoas vão correr uma maratona e elas não procuram aquele profissional especializado, né? Então elas precisam ter uma pessoa que saiba prescrever, né? E que saiba fazer um trabalho específico para ela com base nas condições dela, né? Tanto nas potencialidades quanto nas questões que ela deve desenvolver a melhorar, né? E também com base no objetivo dela, né? Uma das coisas que eu acredito que é um erro, principalmente pessoas de mais meia idade, as pessoas acima, vamos dizer assim, acima de 30 anos ali, é um trabalho de reforço muscular. Eu acho que muita gente faz maratona e não faz um trabalho específico de reforço muscular.